Boa noite, queridos irmãos e amigos. Quantas saudades de estar junto com vocês. Que a paz seja com vocês. Que a graça e a paz do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, pois estamos unidos mesmo à distância. Estamos unidos em Cristo Jesus, que disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Estamos todos unidos em Cristo Jesus neste culto de celebração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Vamos orar? Então estejam todos em suas casas, unidos agora em oração. Vamos falar com o Pai. Querido e amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós dedicamos toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor e adoração. Nós somos agradecidos por mais este dia que o Senhor nos concede. É um dia muito especial, é o dia do Senhor. Tem sido um dia diferente, em que nós estamos aqui em tua casa, os nossos. Mas diz a tua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Sabemos que tu tens um propósito para a tua igreja aqui na terra. Tu tens um propósito para a humanidade. Ó Deus, somos agradecidos pela tua presença aqui conosco. 2 ou 3 reunidos em meu nome, estás presente. Tanto aqui no templo da Igreja Batista da Pedreira, como em todas as casas onde os nossos irmãos estão também unidos em oração. São famílias unidas em oração. Aqui na cidade de Belém, no Brasil e no mundo inteiro, onde nós estamos clamando ao Senhor a tua proteção e a direção do teu Espírito Santo nesses últimos dias aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor, pois tu és grande e todo-poderoso. E ao Senhor nós dedicamos a honra, a glória, o louvor e a nossa adoração, no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, nós estaremos adorando ao Senhor com cântico, porque Ele vive. Se o Senhor Jesus Cristo vive, nós podemos crê-lo hoje, podemos crê-lo amanhã. Vamos estar todos adorando com esse cântico. Nós aqui no templo, vocês, cada um de vocês aí em suas casas, vamos adorar juntos ao Rei dos Reis, a Jesus que vive está.
nome de Jesus. Prezados irmãos e amigos, membros da Igreja Batista da Pedreira, congregados e diversos irmãos espalhados em toda parte do nosso estado do Pará ou fora do nosso grande Brasil, que estão ouvindo e participando desse culto online. Eu quero desejar a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidá-los para que aí na sua casa, na sua família, refletíssemos um pouco sobre essas coisas que estão acontecendo no mundo todo por conta do novo coronavírus. E eu gostaria de fazer uma reflexão bíblica sobre o tema os sinais da segunda vinda do Senhor Jesus. E para isso eu gostaria de convidar você, onde você estiver, na sua casa, ou na sala, ou em qualquer outro espaço, abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 5, diz assim a palavra de Deus: alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo, edificado com enormes pedras e portentosas obras de arte dedicadas a Deus. Então declarou Jesus: chegarão os dias nos quais de tudo o que vedes aqui não será deixada pedra sobre pedra que não seja derribada. Então indagaram: Jesus, mestre, quando acontecerá tudo isso? Que sinal haverá que tais eventos estiverem para se cumprir? Esclareceu-lhe Jesus, proferindo: cuidai para que ninguém vos engane, pois muitas pessoas virão em meu nome, proclamando: Ele sou eu sou o Cristo. E ainda: chegou o final dos tempos, a estes não sigais. Quando ouvires falar de guerra e rumores de guerra, revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que estes fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. E acrescentou Jesus: porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimento. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Entretanto, antes de tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e os cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Assentai, portanto, desde agora em vosso coração, que não deveis preocupar com que haveis de declarar em vossa defesa, porque eu colocarei as devidas palavras em vossas bocas, e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Mas sereis traídos por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós, e por todos serei odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único fio da vossa cabeça. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Quando virdes o exército fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora da vossa absoluta destruição. Então os que estiverem na Judéia
refugiem-se nos montes, mas os que estiverem na cidade saiam imediatamente. Os que estiverem nos campos não venham para ela. Portanto, estes serão os dias da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das que carregam no ventre seus filhos e daquelas que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e irá contra este povo. Eles sucumbirão ao fio da espada, e muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que passe o tempo de poderem agir assim. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupados com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e potentosa glória. Sendo assim, quanto a esses fatos começarem a surgir, exultai, levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. Cremos que a Tua Palavra fala, a Tua Palavra ensina, a Tua Palavra corrige, a Tua Palavra é poderosa, e queremos que o Senhor fale conosco nesta noite. Fale com todos que estão nos ouvindo em suas casas nesse momento. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, amados irmãos e amigos, nós estamos vivendo um tempo como nunca. Nós estamos experimentando algo como nunca nós vimos na história da humanidade. Muitas catástrofes, muitas guerras, muitas enfermidades já aconteceram, mas como a que está acontecendo hoje, queridos, nós ainda não tínhamos experimentado. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, classificou o coronavírus como uma pandemia, e governos estão fechando as fronteiras, restringindo voos, declarando estado de emergência, impondo restrições para tentar impedir o avanço da doença, sem falar nos prejuízos financeiros enormes que isso vem causando. Centenas de milhões de pessoas no mundo todo estão parando de trabalhar, de ir à escola, de ir às suas igrejas. Países estão fechando fronteiras, cidades estão ficando sob o domínio do medo e a população se sente desprotegida. Ainda não há vacinas nem remédios eficazes, e a medida fundamental da contenção da doença nesse momento é o isolamento social. Irmãos, vivemos uma experiência inacreditável, uma situação de guerra contra um inimigo minúsculo, quase invisível, uma peste de proporções alarmantes, e mergulhamos num cenário desconhecido e apocalíptico. Diante desse quadro, eu gostaria de refletir com vocês sobre um dos temas mais importantes que existe na Bíblia. É os sinais da segunda vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus e quais os sinais que ele apresentou. Irmãos, dois grandes eventos aconteceram na história. Acontecerão na história. Um aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo veio, tornou-se homem. O Deus eterno tornou-se homem. O Deus homem veio para morrer em meu lugar, em seu lugar. Ele venceu a morte, venceu o pecado, e agora está à direita do Pai, na posição e domínio sobre todas as coisas. Ele é o Senhor, a Bíblia diz, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aguardando o dia do segundo maior acontecimento na história, que é da sua vinda, da sua segunda vinda. Queridos, Jesus mostrou que antes desse grande e glorioso acontecimento
algumas coisas estariam acontecendo. E os discípulos então estavam admirados com a magnificência do templo. E Jesus disse: olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquele majestoso templo de mármore, cheio de ouro, o terceiro templo, a Bíblia diz que haveria a destruição, o cerco em Jerusalém. Quando virdes, verso 20, exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora da vossa absoluta destruição. Jerusalém foi cercada, o templo foi destruído, os judeus tiveram que se espalhar por toda a terra. Irmãos, essa foi a primeira ação, sinal que Deus mostrou de que ele estaria vindo sobre a terra, foi a destruição do templo. E a partir desse sinal, então outros sinais surgiriam de voltar. E durante a história do cristianismo, muitos desses outros sinais vêm acontecendo. Na medida que vai se aproximando a vinda do Senhor Jesus, esses sinais vão sendo muito mais intensos, muito mais frequentes. Eles vão estar aumentando cada vez mais. Irmãos, precisamos entender por que Deus fala de sinais que trazem destruição. Por que Deus fala de sinais que trazem morte? Por que Deus apresentou sinais que mostram a população com medo, assustada? Tudo isso que está acontecendo hoje, queridos irmãos, é resultado do pecado. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Quando Deus criou o homem, criou para que ele pudesse gozar de um perfeito relacionamento com ele, mas a Bíblia diz que o homem pecou, e porque ele pecou, a Bíblia diz, por causa de um homem, todos pecaram, e por isso todos vão morrer. Mas por causa de Jesus, que veio para nos salvar, todos têm a oportunidade de viver, todos têm a oportunidade de terem os seus pecados perdoados. E Jesus Cristo, então, veio para resolver esse problema do pecado, e ele morreu em meu lugar. A justiça de Deus veio sobre Jesus. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez justiça, para que nós pudéssemos ser salvos. Queridos, a Bíblia nos ensina que Jesus sofreu o castigo em nosso lugar. O maior castigo por conta do pecado foi derramado sobre Jesus lá na cruz do Calvário, queridos. Todo tipo de sofrimento, toda dor, toda lágrima, não se compara com a dor, com o sofrimento de Jesus por mim e por você, há mais de 2000 anos atrás, para se cumprir a profecia de que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, de que ele veio para morrer em meu lugar, em seu lugar. Queridos, Deus nos ama tanto que enviou o seu Filho para morrer por nós. Então ele levou sobre mim, levou sobre si as dores e as suas enfermidades. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre eles. Nós estamos vivendo, irmãos, o período da graça de Deus, porque o pecado é uma abominação. Deus é santo e ele não tem qualquer comunhão com o pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Deus nos ama tanto que ele mandou o seu Filho para morrer por nós. Mas o pecado está ainda agindo na vida daquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus. E por isso, então, o mundo também foi afetado pelo pecado. A Bíblia diz que o mundo, a terra, foi amaldiçoada por causa do pecado, de maneira que a única de paz, irmãos, todo sofrimento, toda dor é a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, então a Bíblia diz que ele vai vencer, lançar no lago de fogo a morte, o pecado, o diabo, os seus anjos. A Bíblia diz que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Mas enquanto ele não vier, alguns sinais do seu juízo sobre a terra estariam acontecendo. Nós estamos vivendo o período da graça,
Qual é a diferença da graça e a misericórdia? Deus, a misericórdia é Deus não nos castigando como merece os nossos pecados. E a graça é Deus nos abençoando apesar de não merecermos. Deus, irmãos, não castigou ainda porque Ele tem misericórdia. Deus nos abençoa apesar de manifesta a sua graça, seu favor, enviando o seu Filho para nos salvar. Mas eu quero dizer para você, nesta noite, que tudo que está acontecendo nesse mundo é consequência do pecado. Não tem outra explicação. Ainda que as autoridades, que a ciência, ainda que os governos tentam dar uma explicação, mas a explicação bíblica é o pecado. O juízo de Deus está vindo sobre a terra, e esses sinais são uma amostra do juízo final que vai estar acontecendo. Se Deus fez derramar a sua ira contra o pecado sobre o seu Filho na cruz do Calvário, para mostrar que um dia Ele vai manifestar o seu juízo também sobre a terra, mas ainda não aconteceu, porque nós estamos vivendo o período da graça. Agora é o tempo de se voltar para Deus, agora é o tempo de se encontrar com o Senhor. Então a Bíblia diz que Deus ia apresentar alguns sinais que mostram o juízo de Deus vindo sobre a terra. O primeiro sinal foi a destruição de Jerusalém e do templo de Jerusalém e da cidade. Agora, o segundo sinal que a Bíblia apresenta a Bíblia fala de haverá um engano. Muitos estariam dizendo, eu sou o Cristo. Muitos estariam dizendo, no verso 8, quando alguém estiver dizendo, eu sou eu, e ainda chegou o final dos tempos, a estes não sigais. A Bíblia também fala de ouvir de guerras e rumores de guerras, verso 9, e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que estes fatos venham primeiro, contudo não ocorrerá em breve. Irmãos, a Bíblia deixa muito clara que as guerras, elas são um dos sinais da segunda vinda de Jesus, e muitas guerras já aconteceram no nosso planeta. Na realidade, quando se fala de guerras, nós podemos mostrar que dentro da história, o nosso século 20 e agora o 21 é banhado de sangue. Houve mais tempo de guerra do que de paz no mundo. O século 20 foi batizado como o século da guerra, e por isso nós vivemos, irmãos, essa explosão de outras guerras. A Segunda Guerra Mundial ceifou 60 milhões de pessoas e foi gasto mais de $1 trilhão. E desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras tem aumentado significativamente. Mas eu não quero destacar esse sinal. Eu quero destacar um outro sinal do juízo de Deus sobre a terra: os terremotos. Os terremotos, a Bíblia diz, haverá terremotos, haverá guerras, terremotos, em muitos lugares, enormes terremotos. Terremotos sempre existiram desde que o homem pecou, desde que a terra foi amaldiçoada. Mas, queridos, eu quero dizer para você que quando for chegando o tempo do fim, essas coisas vão se intensificando cada vez mais. De 1990 a 1930 houve apenas 8 terremotos. De 1930 a 1960 houve 18. De 1969 a 1979 houve 64 terremotos e catástrofes. De 1980 a 1996 houve mais de 200 terremotos dramáticos. O mundo está sendo sacudido por terremotos em vários lugares. Só no século XX houve mais terremotos do que em todos os restantes da história. A natureza está gemendo e entrando em convulsão. Os tufões, os maremotos, furacão, tsunami, tudo isso são sinais do juízo de Deus sobre a terra. O terceiro sinal que eu quero me destacar mais agora, porque é o contexto que nós estamos vivendo: fomes e epidemias horríveis. Tem outras versões que diz fomes e pestes em vários lugares. A Bíblia diz, veja lá na sua Bíblia, você que está me acompanhando aí em casa, olhando assistindo online, veja Lucas capítulo 21, verso 11.
e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadoras, falta de alimento, epidemias horríveis. Irmãos, pestilências, pestes, epidemias em vários lugares, são vários tipos de doenças que surgem no decorrer da história como juízo de Deus sobre a terra. A Bíblia mostra isso, que são várias e elas são horríveis. Vários vírus, os principais que trouxeram muita destruição. Nós podemos lembrar o vírus de Marburg, em 1998 a 2000, da República Democrática do Congo. Estima-se que 36 milhões de pessoas morreram desse vírus, desde que a doença foi identificada pela primeira vez no início de 1980. Tem a influenza, tem as gripes que vieram, uma sequência, irmãos, de vírus, o sazonal, o vírus chamado vírus espanhola, a aviária, a asiática, o HIV em 2009. O vírus foi responsável por várias epidemias ao longo da história. Irmãos, um dos mais graves foi o da gripe espanhola, que ceifou milhões de pessoas. E agora surge, irmãos, um outro tipo de vírus que tem parado a humanidade. Um vírus que vai aumentando através do contato pessoal e fazendo coisa que nenhum vírus fez: fechar os aeroportos, fechar as fronteiras com os países, fechar cidades inteiras, fechar escolas, fechar instituições, parar o comércio, mexer com as bolsas de valores, mexer com a economia. Irmãos, isso é algo que nunca aconteceu na face da terra. Nós estamos recolhidos como se estivéssemos enfrentando uma grande guerra mundial, porque essas coisas só acontecem em período de guerras dessa natureza. As pessoas têm que se refugiar nas suas casas. E eu nunca viu um vírus minúsculo fazer com que o mundo todo parasse. Irmãos, é sobre esse tema que está chamando a atenção de todo mundo que eu quero mostrar que não está acontecendo nada por acaso. Está na Bíblia. Haverá fomes e epidemias horríveis, epidemias terríveis, que estão ceifando milhares de pessoas. Já ceifou na Ásia, está ceifando na Europa, está ceifando aqui no Brasil. Irmãos, nós precisamos estar atentos, porque essas coisas a Bíblia chama de eventos terríveis. A Bíblia fala que esses eventos, lá no verso 20, capítulo 21, diz assim, no verso, diz assim: terremotos, epidemias horríveis e sucederão eventos terríveis. No verso 11, parte B: então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Irmãos, a Bíblia diz que haverá sinais no sol, no verso 25, na lua e nas estrelas. São acontecimentos, fenômenos celestes. Haverá eventos terríveis e fenômenos celestes. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações ficarão desesperadas com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. E olha só o que a Bíblia diz, o que nós estamos vendo acontecer hoje. Olha o que a Bíblia diz. Não são os noticiários que estão dizendo isso. Aliás, os noticiários estão só confirmando o que a Bíblia já dizia. A Bíblia diz: muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo. Não está dizendo a população do Brasil, da Itália, da China, da Europa, da América. Está dizendo: muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que está acontecendo, sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Queridos, quando essas coisas estiverem acontecendo, quando a população do mundo
as populações do mundo estiverem preocupadas com o que está sobrevindo sobre a terra, quando as pessoas estiverem desmaiando de terror, quando houver epidemias horríveis em muitos lugares, num momento como esse, para ajudar essas pessoas, orar por elas. Nós vamos ter muita gente desempregada. O governo americano já disse que há uma grande possibilidade de enfrentar uma das maiores recessões da história. Meus queridos irmãos, quando vem uma epidemia como essa, ela já está, quando para o comércio, quando para os meios de transportes, quando os estádios que agregam e lotam de torcedores para arrecadar milhões e milhões de euros, de dólares, e agora estão todos parados. Aliás, tem um estádio no Brasil, Pacaembu, que está sendo transformado em um hospital. E provavelmente outros estádios estarão sendo transformados em hospitais, não para receber os famosos jogadores, mas para receber pessoas contaminadas por esse vírus. Queridos, é hora de parar e pensar, não é brincadeira, é sério. Nós precisamos entender, queridos, que Jesus está voltando. A hora é agora de se preparar, porque, queridos, eu vou já dizer por que agora é a hora de se preparar. Mas antes eu queria dizer, quando essas coisas estão acontecendo, além de demonstrarmos compaixão, nós vamos precisar ajudar muita gente, irmãos, que vão estar desempregados, que vão estar com fome. As igrejas precisam praticar atos de misericórdia, muito mais do que em outra época. Nós precisamos estar atentos para isso. Queridos, a outra razão que deve nos chamar a atenção, quando essas coisas estiverem acontecendo, nós precisamos parar e entender que existe um Deus soberano, que controla todas as coisas, que está no trono. Deus está no trono, queridos. Jesus está à sua direita, Ele está reinando, Ele é o Senhor, Ele vai voltar com poder e glória. Queridos, todas essas coisas que estão acontecendo aqui estão sob a direção de Deus, que sabe, que conhece todas as coisas, que dirige a história. Nada está sem o cuidado de Deus, a permissão de Deus. Deus permite até onde o povo pode suportar. Queridos, as pessoas que vivem no século que nós vivemos são pessoas que não param, não tem tempo para a família. Muitas famílias estão sendo destruídas porque os pais não param para ter tempo com a família, não param para ter tempo para Deus, não vão à igreja e agora querem ir e não podem porque os tempos estão fechados. É hora de pensar, você que deu tanto tempo para o seu trabalho, só para a sua vida secular, para os prazeres desta vida, não se importou com Deus, não se importou com a sua família. Agora você, querendo ou não, tem que estar na sua casa com a sua família, mas também não pode estar na igreja porque os tempos estão fechados. É hora de pensar, queridos. Você que só pensou em trabalho, só pensou em ganhar dinheiro, só pensou em se divertir, Deus está lhe dando um aviso para você parar e pensar que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, está à direita do Pai, que vai voltar com poder e grande glória. A Bíblia diz que Ele reinará eternamente. Todos os reinos deste mundo passarão a ser do Senhor, dirigidos pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso, agora é tempo de refletir, queridos, de que Deus existe e que você precisa dar tempo para Ele, que você precisa desesperadamente voltar para os caminhos do Senhor. Você, irmão, eu estou me dirigindo a você agora, onde você estiver me ouvindo, na sua casa, nesse momento, por que você se afastou dos caminhos do Senhor? Por que você não volta? Porque quando as portas se fecharem, daqui a pouco eu vou dizer o que vai acontecer depois destas coisas. Agora é tempo da graça, está terminando o tempo da graça, o tempo do favor de Deus, porque vem o tempo de juízo. Queridos, a outra razão por que essas coisas estão acontecendo, quando essas coisas estiverem acontecendo, veja lá o verso 28, preste atenção, não se levante daí agora.
Aonde você está agora? Preste atenção, estou chegando no final da mensagem. No verso 28 diz assim: sendo assim, quando estes fatos começarem a surgir, que fatos? Guerras, engano religioso, terremotos, epidemias horríveis. Quando vires falar de fome, todas essas coisas estiverem acontecendo, quando estiver havendo estrondo, medo terrível, quando a população, muitas pessoas estiverem desmaiando de terror, com medo, quando a população do mundo estiver preocupada com essas coisas, a Bíblia diz, então, verso 27, então se observará o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e glória. Irmãos, queridos, preste atenção. Às vezes as pessoas prestam mais atenção aos noticiários do que o que a Bíblia diz. Eu estou pedindo para você prestar atenção agora para o que a Bíblia diz. Então, quando essas coisas estiverem acontecendo, então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e portentosa glória. Aleluias, glória a Deus. Ninguém sabe se vai ser hoje, amanhã, depois, ninguém sabe o dia nem a hora, mas quando essas coisas estiverem acontecendo, se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem. Sendo assim, verso 28, não terminou o texto, sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, são fatos, irmãos, são fatos que estão diante de você. Quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Não estou querendo dizer que você não vai se preocupar, não estou querendo dizer que você não vai sentir um frio na barriga, não estou querendo dizer que você não vai ter medo. Nós somos humanos, nós somos perecíveis, nós somos mortais. Estima-se que milhões de pessoas poderão morrer por conta disso. Nós somos mortais. Quem não fica com medo? Por isso que eu estou na minha casa recolhido, por isso que a nossa igreja se recolheu. Não é por acaso, porque nós somos. Se a gente fosse imortal, a gente estava na rua. Se a gente fosse imortal, a gente estava aqui no templo agora. Mas nós estamos com um grupo limitado, só a equipe que veio para transmitir esse culto e para participar do culto, louvando e pregando a mensagem. Todas essas restrições é para mostrar que nós somos limitados, somos humanos e precisamos de Deus. Mas a Bíblia diz que quando essas coisas estiverem acontecendo, sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Está muito perto a vida de Jesus. Está muito perto a vossa redenção. Mas será que você pode fazer isso? Você pode, nesse momento, você pode exultar, se alegrar, levantar a sua cabeça? Irmão, só vai poder exultar e levantar a cabeça para aguardar esse grande e glorioso dia do Senhor, que pode acontecer a qualquer momento, se você andar com Jesus, se você tiver os seus pecados perdoados, se você tiver uma vida com Cristo, se você for nova criatura em Cristo, se você nasceu de novo, se você se arrependeu dos seus pecados. Não há salvação sem arrependimento. A Bíblia deixa muito claro: arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Todo aquele que confessar Jesus será salvo. Quem crer nele será salvo. A Bíblia deixa muito claro que tem que haver uma decisão, e essa decisão tem que ser de arrependimento e fé. Você já fez isso? Quero convidá-lo que faça onde você estiver hoje.
ouvindo essa mensagem. É tempo agora, não deixe para amanhã não deixe depois que as portas da igreja sejam abertas, porque talvez nem sejam mais abertas, não sei, é só Jesus que sabe. Não importa onde você está agora, eu quero convidar você para abrir o seu coração para aceitar Jesus como seu Salvador. E você que está afastado do caminho do Senhor, precisa fazer isso, para que você possa, quando surgir essas coisas, você vai sofrer, mas você vai poder se alegrar, pois está muito perto a nossa redenção, está muito perto a vinda do Senhor Jesus. Queridos, já estamos concluindo a nossa mensagem, e eu gostaria de dizer a você que diante dessa crise é uma grande oportunidade de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Diante dessa crise é uma grande oportunidade de pensar e fortalecer sua fé em Deus soberano. Diante dessa crise, uma oportunidade de voltar-se para Deus. É uma oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Queridos, Deus ama você. Deus está vendo tudo que está acontecendo. Tudo faz parte dos seus desígnios. São profecias bíblicas que estão se cumprindo. Por isso, essa mensagem que eu vos trago hoje à noite, ela veio do coração de Deus para o meu coração, através da sua palavra. Essa é um dos sermões mais inspirativos que eu já preguei nesses 30 anos de ministério, sobre escatologia, sobre a segunda vinda de Jesus. Porque eu estou pregando dentro de um quadro muito real, de um dos sinais muito real. Não tem quem não possa se emocionar, não tem quem não possa se inspirar e levar uma mensagem de Deus nessa hora. Não é brincadeira, é coisa séria. Por isso, eu falo do fundo do meu coração, em nome de Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, volte correndo para Jesus. Siga Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só Ele que pode mudar a sua vida e transformar o mundo. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero estar orando agora por você. Nós vamos cantar uma música. Eu gostaria de chamar aqui as irmãs Miriam e Joelma, para que cantemos essa música, e logo após nós vamos estar orando. Fique aí no seu lugar, ainda na sua casa. Nesse momento, Deus está trabalhando no seu coração. Vê agora. Se ajoelhe, depois desse cântico. Se você puder se ajoelhar, se não, fique sentado como você está. Nós vamos estar orando logo em seguida. Eu quero orar por você e pela sua família. Yeah.
Nosso Deus, o cântico que nós acabamos de cantar expressa a tua soberania. Tu és soberano sobre a terra e sobre os céus. Tu estás no trono, tu estás assentado no trono para sempre, reinando. Ó Deus, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O triunfo final é seguro porque o Senhor está no controle. No final, não vai ser o mal que vai prevalecer. Ó Deus, a tua palavra deixa muito claro que todo mal, todo sistema diabólico, todas as forças do mal, todos os poderes do mal, o diabo, a antiga serpente, os falsos profetas, o anticristo, a morte, os maiores inimigos do homem, todos serão lançados no lago de fogo e nunca mais sairão de lá. Ó Deus, a tua palavra deixa muito claro que após o juízo final haverá um novo céu e uma nova terra. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento. Mas esses dias não chegaram ainda. Por isso, ó Deus, o Senhor está nos avisando de maneira muito clara, através deste sinal profetizado na tua palavra há mais de 2000 anos atrás, para que a gente possa abrir os nossos olhos, nos alegrar, levantar a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Mas eu te peço, ó Deus, em favor daqueles milhões e bilhões de pessoas no mundo todo que não te conhecem, não te conhecem como o único Deus verdadeiro, não te conhecem como Salvador e Senhor. Por isso eu oro por aqueles que hão de se salvar nesse momento, ó Deus, que estão à escuta da tua palavra que foi pregada, que o teu Espírito Santo possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo final. Em nome de Jesus, eu te peço que desperte a vida daqueles que estão fracos na fé, que possam, após esse período de recolhimento, quando cessar e se cessar, voltar a frequentar regularmente uma igreja, a voltar para os caminhos do Senhor antes que seja tarde demais. Ó Deus, nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer e está fazendo por nós. Mas eu quero orar agora nesse momento por aquelas pessoas que estão sofrendo a perda de entes queridos no mundo todo. Ali na Itália, Senhor, cada dia mais aumenta o número de mortos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos por suas famílias, oramos pelos médicos em toda parte do mundo que estão, ó Deus, profissionalmente dedicando e correndo risco, dedicando as suas vidas e correndo risco de morte para salvar as pessoas que estão em estado grave ou gravíssimo. Nós intercedemos por toda a equipe médica, os enfermeiros, todos os profissionais de todos os hospitais, aqueles que estão, hospitais que estão sendo improvisados, Senhor, em centros de convenções, em estádios, em lugares para receber os doentes. Ó Deus, nós oramos por esses espaços, por esses profissionais. Nós oramos pelo Ministério, pela equipe do Ministério de Saúde do nosso governo, de todos os governos. Nós oramos, Senhor, pelos os trabalhadores informais, Senhor, pelos feirantes, por todos aqueles que estarão tendo prejuízo, dificuldade financeira durante e depois dessa crise. Nós intercedemos por todos os que trabalham, Senhor, e dependem dos seus clientes que estão recolhidos em casa. Ó Deus, mas oramos agora principalmente por suas vidas espirituais, que o Senhor possa fortalecer a sua fé, animar quem está desanimado. Ó Deus, possa nos dar nesse momento a esperança de que Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, o dia que Ele voltar, não haverá mais nada dessas coisas. Todas essas coisas são passadas, como diz a tua palavra. É no nome de Jesus nós queremos orar e agradecer hoje e para sempre. Amém e amém. Queridos, nós estamos chegando no final do nosso culto
Quero agradecer a participação de você aí na sua casa, sua audiência. No próximo domingo nós teremos novamente, e convide os seus amigos, seus vizinhos, para ouvir a palavra de Deus. Convide os seus parentes, para que na sua própria casa eles possam estar ouvindo aquilo que Deus tem para falar aos seus corações. Eu gostaria de fazer alguns avisos para os irmãos membros da nossa igreja. Fique atento sobre missões mundiais. Nós estamos em plena campanha de missões mundiais. Precisamos continuar orando, porque a nossa junta de missões mundiais está precisando, carecendo das nossas orações nesse momento em que afeta as igrejas do ponto de vista econômico, mas também social, quando tem que se afastar do templo. Mas isso não vai impedir o avanço dessa campanha. A campanha de missões será prorrogada, nós não vamos parar, vamos prorrogar, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. A feira missionária e o encerramento também serão adiados para novas datas. O promotor de missões, o irmão Rafael, estará mantendo contato através dos canais das mídias sociais para permanecermos em oração e ligados em missões mundiais. Essa semana, como alguns irmãos já sabem, através do comunicado oficial que eu passei em PDF, que nossos atendimentos aqui na igreja esses dias de recolhimento será na quarta-feira, de 8 às 12 horas da manhã. E você pode fazer a sua oferta ou transferência bancária do seu dízimo para a conta que já foi divulgada no nosso pronunciamento em PDF. Mas se você não sabe, entre em contato com a Alana e ela vai lhe passar o número da conta. Ou então você pode vir aqui na quarta-feira, pega o seu envelope com a secretária e faça a sua doação. Eu estarei também aqui atendendo nesse horário e pelo meu telefone 981710881. Qualquer irmão pode ligar para mim, eu estou à disposição para aconselhar e atender nesse momento. Evitem sair só por extrema necessidade, evitem sair de casa. Quero agradecer a toda a equipe que esteve montando aqui a nossa estrutura para a transmissão. Quero agradecer ao irmão Daniel, a Alana, o Rafael, que prepararam todo o equipamento para funcionar da melhor maneira possível. Quero agradecer também a equipe de música, a irmã Miriam, Joelma e o Léo, que estiveram nos auxiliando. Deus abençoe, uma ótima semana para todos os irmãos. Até breve. O Senhor é o meu pastor.